importante que você medite sobre a eternidade na caminhada do seu ministério, e preste muita atenção ao seu relacionamento com Deus. É por isso que você tem que avaliar se seus anos até agora aqui na Terra têm sido um tempo utilmente dedicados a Deus, ou se você conseguiu fazer só aquelas coisas que irão garantir que você se junte à terrível morada na perdição final. Em uma noite de domingo, em julho de 1974, Dari Martins, que estava cursando o certificado de 2º grau na Faculdade de Treinamento de Professores, foi visitado por seu amigo Allen Bangbose, um jovem oficial de marinha. Por regra geral, esses dois amigos não tinham mais de 30 anos de idade naquela época. Allen Bangbose compartilhava de duas tribos diferentes. Seu pai era um homem Yoruba que morreu durante a Guerra Civil Nigeriana, e sua mãe, uma Igbo que morava em Lagos naquela época. Dari Martins era por sua conta um típico homem Yoruba. Como de costume, quando dois amigos se encontram, os eventos do passado sempre são lembrados. É por isso que Dari e Allen falaram sobre os acontecimentos do passado em seu país da Nigéria. Depois do jantar naquela noite, Kunle e Taiwo, que eram companheiros de quarto de Dari, também não foram deixados de fora. Cada um deles narrou a ocorrência mais trágica que eles haviam testemunhado na vida. A história de Dari foi o horror da Guerra Civil Nigeriana de alguns anos atrás. Taiwo falou de um acidente de avião que reivindicou cerca de 7 vidas instantaneamente. Kunle falou sobre um tremor de terra que causou medo testemunhado em algum lugar do mundo ocidental. Allen Bangbose, por conta própria, narrou seu sonho sobre o inferno que ele teve alguns anos atrás. A história parecia tão real, quando Allen falou nessa noite aos outros, como quando ele teve. Meus queridos amigos, a vida está cheia de experiências, e o que chamamos de história hoje foi a nossa experiência de ontem. Minha história é sobre minha experiência de 4 horas no inferno. Eu tive essa visão trágica há 7 anos atrás. Por favor, não quero parecer orgulhoso, mas em todos os lugares e em qualquer lugar que eu vou, sempre deixo tristezas e lágrimas nas faces dos meus ouvintes sempre que esta história é contada. Em grande medida, ainda tenho medo do que vi no inferno. E as pessoas que eu encontrei compartilharam suas experiências comigo por boas 4 horas. Para muitas pessoas no horror do inferno, é uma história de, se eu soubesse. Cheguei a uma conclusão anos após essa visão, de que Deus me revelou isso. Primeiro, porque Ele queria que aqueles que ouvissem a história desistissem de pecar e se entregassem a Jesus, a brilhante estrela da manhã. Segundo, para alertar a todos os homens da realidade do inferno, que no entanto é uma questão amplamente polêmica, mas que ao mesmo tempo tem uma consequência de grande alcance em todas as raças humanas. Eu nasci em um lar cristão, e meus pais participaram da missão do Cornerstone na parte oriental da Nigéria. Quando eu estava um pouco acima da idade e da responsabilidade, meus pais me disseram para aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, e que era para confessar e abandonar os pecados, o que eu fiz. Mas em uma tarde em 1967, eu estava dormindo no meu quarto nos aposentos da Marinha quando fui levado para o céu. Eu me encontrei em um corpo glorioso, e estava marchando em direção a um portão brilhante. Eu me senti muito mais atlético neste novo corpo do que aquele mortal que eu usava na Terra. Surgiu grandemente dentro de mim de que o fim havia chegado. Eu queria aumentar meu ritmo, correr a uma longa distância, atravessar o rio Feliz a alguns metros à minha frente e entrar na cidade dos céus. É muito diferente do nosso mundo, onde o industrialista que comissiona a fábrica ou o indivíduo que ordena um bangalô tem o direito financeiro de fazer a sua escolha de construção. Achei muito difícil aumentar ou diminuir o limite de velocidade desse belo rio que foi fluindo suavemente com o aroma divino e a felicidade pacífica. O vislumbre do portão do céu valida a verdade de todos os relatos bíblicos da Jerusalém celestial contida no livro da Revelação. Sozinho, o portão da cidade é uma mistura de opalas flamejantes, safiras, pedras caras de grande preço e diamantes espumantes. É portanto certo de que o design arquitetônico da cidade é o mais esplêndido como nunca é testemunhado na Terra. Enquanto eu estava me aproximando deste impressionante rio, um anjo alto e bonito vestido com uma roupa brilhante e mais clara me apareceu do nada. A visão de que sem dúvida importou um grande medo na minha espinha. Surpreendentemente, no entanto, o anjo falou puramente no meu dialeto, e sua voz era tão profunda como o ruído do trovão. Nas suas costas haviam 2 asas que conjuravam uma cena incomparavelmente bonita.
Eu rapidamente implorei com justiça de que ele deveria me ajudar a atravessar o rio. Então ele disse: "Não tenha medo, Alan, eu fui enviado por causa de você." Fui corajoso ao ouvir isso. Eu disse: "Eu adoro a música que estou ouvindo de longe com esta atmosfera solene e pacífica." Ele disse: "Essa é a canção dos anjos celestiais e dos redimidos de Deus que completaram suas atribuições no mundo, e estão descansando até a manhã da ressurreição." Eu implorei dizendo: "Permita-me juntar-se a eles, por favor. Eu nunca ouvi uma música tão melodiosa como essa no mundo." Então ele disse: "Alan, você não pode se juntar a eles agora. Você ainda tem muito a fazer por Deus. Você vai voltar. Você não completou sua tarefa no mundo." Como eu me sentia mal pela observação de voltar para o mundo, ele disse: "Venha e veja por que você deve voltar, e contar ao mundo a mensagem com mais amor." Quando ele segurou minha mão, dentro de alguns segundos estávamos em outra estrada. Esta outra estrada estava em forte contraste com a anterior. Era muito ampla, e muitas pessoas que estavam lá estavam se movendo rapidamente sem ter tempo para falar com ninguém ou cumprimentar-se. Então perguntei: "Quem são estes?" Ele respondeu: "Eles são aqueles que não tiveram tempo para o arrependimento em suas vidas." Então eu implorei dizendo: "Mas permita-me contar-lhes sobre Jesus antes que seja tarde demais." Ele disse: "Alan, já está atrasado. Nenhuma pregação é feita no céu ou no inferno. Há tempo para tudo. Se alguém não se arrepender no mundo, não importa como ele implore aqui, seu tempo de oportunidade desapareceu. As pessoas não se arrependem no céu ou no inferno." Então eu disse: "Mas muitos líderes religiosos sustentaram que uma alma escaparia do julgamento e teria uma procissão triunfal formando a porta do céu ao trono de Deus, se ele fosse um devoto renome de sua religião." Alguns pregadores até confirmaram que de forma alguma nenhum homem mortal deveria esperar a liberdade do pecado, o que não era possível, a não ser depois da morte. E também alguns estudiosos e teólogos também argumentaram contra a existência do inferno. Ele respondeu: "Você vai entender melhor em breve. Eu responderei suas perguntas quando chegarmos ao fim desta estrada." Eu estava ansioso para ir ao lugar aonde o anjo queria me levar. Enquanto isso, muitas pessoas caminhavam apressadamente pelo vale, e a estrada foi ficando cada vez mais escura enquanto caminhávamos para baixo. Depois de uma viagem comparativamente de 7 minutos, à frente, um punhado cinzento e sombrio de nuvens começou a se aglomerar na nossa frente, e não havia luz suficiente para ver as pessoas na pista. O anjo disse: "Depois desta porta você verá a morada das almas perdidas. Estas são as almas daqueles que estavam descuidados sobre o final de suas vidas quando eles ainda estavam no mundo." Eu disse: "Mas eu estou ouvindo um barulho horrível de choro." O anjo respondeu: "Sim, é aí que eu estou levando você." Quando ouvi isso, fiquei com medo novamente. Ele acrescentou: "Algumas pessoas que você não espera estão lá." O abismo tornou-se consideravelmente ampliado em tempos mais recentes, que em frações de segundos centenas de almas se precipitam nele. Isaías 5:14. Portanto o inferno grandemente se alagou e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então eu disse: "Mas não há tantas pessoas do mundo tão despertadas para essa verdade, como conscientes da força motriz das tendências da civilização." Ele respondeu: "Sim, você está certo, Alan. Isto é assim, porque atualmente 80% dos pregadores do mundo estão fazendo sua pregação para fins lucrativos e para ganharem dinheiro. Com bastante complicação, eles espalharam seu evangelho materialista em todas as cidades do mundo, de modo que milhões de pessoas agora têm a sensação de que o materialismo é sinônimo de salvação e piedade. Eles estão parentes para encontrarem mais referências bíblicas, para defenderem a pregação da prosperidade com menos esforço para colocarem os ricos perdidos no caminho estreito." À medida que avançávamos, o grande portão de ferro antes de nós abriu-se por vontade própria, e passamos. Nós entramos neste grande espaço onde está o diabo. O fogo do inferno é vasto e inquieto. Quando ele emite calor além das medidas, então suas vítimas rolam para cima e para baixo batendo os dentes na chama brutal. Ver a extremidade do inferno do portão de entrada era impossível. O barulho do horror,
e o grito de dor das pessoas que são mais do que a população mundial são contínuos. Pois em nenhum império terrenal havia uma população tão grande sujeita a um único imperador e a um corpo de leis. Pois as pessoas do inferno estão sujeitas à chama do fogo, às dores e dos anjos caídos dentro dela. Eu exclamei com tremor dizendo: então o inferno é tão terrível quanto isso? Quem poderá dizer? O anjo respondeu: é por isso que você deve voltar e dizer a todos que se arrependam e evitem o inferno. Tudo o que for revelado aqui para você, pegue, volte para o mundo e diga. Após essa afirmação, o anjo desapareceu, e fiquei parado nesse ponto. Amigos, a limitação humana sem dúvida me impedirá de descrever o inferno tão vividamente como eu vi. Não importa como eu tente, o fogo do inferno era tão espesso quanto uma nuvem pesada, e rolava em sua crista como um mar furioso da sua profundidade desconhecida até a altura imensurável. Escondidos em suas chamas, haviam pessoas de diferentes raças e línguas, cujos pecados escaparam da descoberta no mundo, mas se tornaram escândalos abertos no registro acima. Não havia distinção de classe nem preconceito racial no inferno, porque adolescentes, jovens e idosos estavam todos juntos dentro dele. O terror da fornalha era contra eles com muita raiva, à medida que o fogo continuava a rolar de sua profundidade. Seu choro de tristeza e pedido de ajuda iam crescendo, quando eles surgiam em sua turbulenta maré. Então eles afundavam 1000 pés de profundidade novamente. Durante os próximos 30 ou 40 minutos seguintes eles eram enterrados sob esta chama pesada. Eles rangiam os dentes em extremidades absolutas. Amigos, nenhum homem mortal pode explicar o horror da queima eterna, e o estado desesperador dos perdidos. Em uma das cenas que presenciei, vi um dos demônios caídos a alguns metros de distância que presumivelmente parecia ter recebido o dever mais insensível e cruel. Seu semblante era de um olhar irritado, a voz dele era rouca, seu comando era magistral, sua fúria ficava inflamada sempre que acontecia um terremoto no abismo, de modo que as veias de sua testa se moviam para fora, e o seu semblante era de implacabilidade e vingança. O índice de seus muitos anos de serviço sem coração naquela região do inferno era reflexivo não só em sua pele, mas em todos os seus dentes que tinham se tornado completamente pretos. Além disso, seus 2 pés até em algum lugar acima de seus tornozelos estavam enterrados em um amontoado que gradualmente haviam caído de sua pele e asas ao longo dos anos, como quando uma árvore derrama suas folhas no outono. Eu não podia vê-lo além de seus joelhos e nem sabia o número de dedos que havia em seus pés, mas em um dos olhares que lancei em sua região superior, descobri que havia mais de 5 dedos em cada uma das mãos. Um dedo era como uma vara em comprimento, e tão grosso como um pergaminho de graduação, enquanto cada um de seus braços era tecido ao redor por um conjunto de músculos, tais como nunca vi em possessão por nenhum levantador de peso pesado no mundo da história. Ele permanecia rigidamente em um ponto, e era obrigado a perfurar os recém-chegados com uma adaga de ferro afiado e quente, com sua marca imortal de boas-vindas para a tristeza duradoura em cada nova pessoa que acabava de chegar. A partir desta visão, as vítimas se esforçavam e lutavam violentamente para escapar, ofegando e tremendo diante da borda pontiaguda, e afundavam profundamente, e infligiam uma dor indizível que durava meses. Prestei atenção quando vi as costas de algumas dessas vítimas, enquanto alguns estavam carregando feridas salpicadas não cicatrizadas que derramavam sangue dentro do fogo sibilando como pinheiros em agonia, mas com suor irrestrito em seu dever. Ele não tinha simpatia a essas almas preciosas mas totalmente perdidas. Em uma de suas declarações zombando, o demônio dirigiu-se a uma senhora em desespero total que morreu como uma atendente de posto de gasolina. Ele dizia: em vida, você se recusou a se esforçar para entrar no portão estreito. Se você aqui novamente disser não ao comando do mestre, em cuja parte você o seguiu em sua vida, cujo interesse você compartilhou até a sua morte. Depois dessa afirmação, com muita raiva ele agarrou a sua adaga, e com bíceps espessos ele limpou a ponta no topo das costelas da senhora. Assim que o ferro foi retirado como se fosse um plugue, seu sangue brotou, estando ela no estado de coma. Seus gritos começaram a desaparecer gradualmente enquanto ela afundava incansavelmente nas chamas. Entre outras coisas, eu ouvi o anjo dizer: 2 possibilidades existem na vida, permanecem bons e maus, verdade e erro, passado e presente, vida e morte, recompensa e punição. 2 homens se esforçam para ganhar um homem, para dominar um homem. O Filho do Altíssimo é o nosso mestre.
Dois estilos de vida são possíveis pelo homem para abraçar: viver para o santo ou viver na direção oposta da luz. Seja como for, nenhum homem é livre, nenhum filho do homem é sem um poder dominante, seja o escuro ou o imaculado. Mas conosco é a maioria. Para o homem a verdade é amarga, e a estrada é estreita e acidentada. Os homens tendem a procurar a facilidade, muitos não podem suportar. Tais são aqueles que banham meus pés com lágrimas. Embora implorem, eles apenas invocam a colônia que não pode ser perdoada nem perdoa nenhuma. Uma vez aqui, é para sempre aqui. Uma vez na cidade celestial, é para sempre. Mas apenas alguns têm a coragem de ir lá. É a brancura de coração que a cidade exige. Desde a partida do anjo que me trouxe, milhares de pessoas haviam entrado ao longo do mesmo e ido para o inferno, mas o lugar permaneceu tão espaçoso como sempre. Enquanto eu ainda estava preso por esta cena horrível, eu descobri que um dos que estavam presos no inferno estava se achegando um pouco mais para perto do banco. Ela rastejou como uma mosca perto do limite estabelecido entre o banco do inferno e da terra. A senhora gritou: Alan, Alan. Fiquei chocado ao ouvir meu nome no inferno. Eu não a reconheci no momento, e nem sabia quem era a pessoa porque o rosto estava marcado e desfigurado pelo fogo. A pele foi enegrecida pela chama, e estava suja pelas feridas. Eu perguntei com grande curiosidade: o que? Quem é você? Ela gritou novamente: Alan Bangbose. Eu sou a Rita, sua companheira de albergue na escola de gramática. Oh, eu estou com fome, por favor me ajude. Fiquei espantado ao ver a Rita no inferno. Eu pensava: Rita no inferno? Não, deve ser um sonho. Mas Rita morreu como uma boa cristã. Eu estava solitário, e todas essas perguntas surgiam no mesmo lugar. Para encurtar essa longa história, os sentimentos humanos me agarraram, e pensei que eu poderia ajudá-la a sair dessa situação. Então dei um passo em direção a ela, mas minhas pernas estavam muito pesadas para eu levantar. Olhei em volta para o meu anjo amigável, mas ele não estava em nenhum lugar. Então eu disse: Rita, por que você está aqui? Você é uma filha de Deus. Por que você perdeu o céu? Nós organizamos concertos, coral e competições de quiz em nossa bolsa escolar. E você não decepcionou a Deus. Você era muito boa na broca de espadas e no discurso improvisado. Por quê? Como? Eu soluçava para fora estas declarações. Então ela disse: sim, eu fiz tudo isso na escola de gramática Allen, mas depois mais tarde na minha vida, e faltando 2 meses para minha formatura na universidade, tive um caso pecaminoso com um garoto em casa. Durante uma pequena pausa pensei em arrepender-me na capela do campus quando a escola reiniciou, mas ao voltar de casa tive um acidente de viação. A próxima coisa que eu descobri foi que eu me encontrei no portão ali, e um anjo me pediu para ir à estrada da esquerda que termina neste lugar. Eu perguntei em lamento: oh Rita, por que você permitiu isso acontecer depois de todo o evangelismo na pensão, coros e reuniões de oração? O que você estava fazendo até sua carne infligir essa tentação sobre você e conquistá-la? Enquanto eu estava lamentando essa cena trágica, o fogo era tão vermelho que ele entrou em erupção como um vulcão ao redor do lugar de onde ela estava. Imediatamente ela afundou. Eu tinha medo de Deus ali mesmo. Não vi novamente a Rita durante toda a minha visão. Por mais de 30 minutos eu estava recapitulando a façanha que fizemos nos dias da escola secundária. Eu considerei o esforço heróico de Rita nos programas cristãos da escola. Esta era uma irmã excepcionalmente talentosa em canção, e extraordinária dona de um talento em liderança e organização. Os espectadores daqueles dias costumavam comentar de que a voz de Rita fez o nosso aluguel de concertos acelerados, e cantarmos como querubins nos céus. Ela era muito motivadora. Eu refleti sobre a influência exercida por ela, tanto para suavizar os corações dos alunos endurecidos quanto para polir o caráter dos imaturos. Quando eu considerava a incalculável massa de sofrimento de seus pais e a perseguição dos professores que ela passou, eu chorei. Isso parecia muito grande em mim. Parecia que a vida não era rápida. Eclesiastes 9:11 diz: voltei-me, e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Em um momento de tempo, uma menina ergueu a cabeça ainda neste mesmo lugar de horror. Fiquei chocado ao ver uma adolescente com cerca de 13 anos no inferno. Perguntei-me a mim mesmo:
qual seria a sua ofensa. Eu acenei para que ela viesse. Ela caminhou e perambulou até se aproximar. Perguntei: jovem, por que você está aqui? Ela respondeu: Senhor, por favor, me dê água. A água é a minha extrema necessidade agora. Tenho sede desde 1932 quando entrei aqui. Por favor, apenas uma pequena quantidade. Oh, ela soluçou o sofrimento dela. Eu sei que Deus é sempre fiel em seu julgamento. Mas eu estava curioso para saber qual foi o crime que tinha cometido aquela jovem alma, ao qual justificou a sua sentença para aquele horrível lugar. Perguntei novamente: por que você está aqui? Ela explicou: foi minha mãe. Ela me iniciou na feitiçaria aos 6 anos de idade, mas antes de chegar aos 12 anos e morrer, matei 720 pessoas e me tornei uma bruxa registrada no mundo espiritual. Mas um companheiro que está aqui desde 1620, me disse que o castigo aqui é eterno, e que a condição é permanente. Isso é verdade? Ela perguntou. Pensei em sua condição. Eu não poderia responder se sim ou não. O que dizer? Ele deve estar certo. Ela gritou. Enquanto ela gritava, a chama tornou-se violenta para com ela, e ela começou a afundar gradualmente. Olhei, e olhei para ela novamente até que ela desapareceu da minha visão. Eu estava com muito medo por isso. Em alguns minutos novamente, vi uma outra pessoa, uma diaconisa tardia da minha igreja que morreu de artrite quando eu tinha 16 anos. Comecei a sentir que logo me encontraria no inferno também, já que essa mulher de grande reputação estava lá. Lembro-me de quando a senhora Emilia Deombi morreu. Sua missão na igreja Cornerstone era fazer de tudo, dentro de sua capacidade de apreciar a caridade tão nobre e constantemente praticada por essa mulher, por meio das massas. Era encarada como uma encarnação da virtude do paradigma da filantropia. Ela respondeu às necessidades de amigos e inimigos, como se eu nunca tivesse chorado na minha vida. As lágrimas rolaram em xeque com a questão de quem poderia ser salvo. Então perguntei: mamãe, por que você veio aqui? Perdeu o caminho? Ela respondeu: Alan, é isso que o espírito implacável tem para mim como uma recompensa. Perguntei: espírito implacável, mas você era uma diaconisa. Você quer dizer que você não perdoou alguém dentro ou fora da igreja? Ela respondeu: foi descoberto no livro de registro que toda a minha vida era agradável para Deus, exceto o mal-entendido que aconteceu entre o mestre do coro e eu. De um modo geral, eu era mais velha do que ele, e como tal, esperava que ele viesse a mim e se desculpasse comigo. Pelo menos havia exigências de cortesia para isso. Eu estava na maldade quando a morte me atingiu no mesmo mês. Ela explicou. O fogo tornou-se mais quente do que antes enquanto ela estava falando. Ela implorou: Alan, por favor, me ajude a implorar. Eu perdoei no meu coração. Eu nunca soube disso. Foi quando eu comecei a chorar também. Meus 2 olhos estavam fechados de tristeza. Eu não poderia mais contemplar a mulher em cuja lápide nós escrevemos de epitáfio: Senhora Madame Emilia Deombo, um soldado cristão leal que lutou corajosamente pelo curso sagrado, levou a cruz e manteve a espada desembainhada. Seu espírito gentil quebrou o vínculo da morte, quando você foi chamada para casa para descansar em perfeita paz até a manhã da ressurreição. Seus restos mortais não foram levados para o cemitério missionário do lado esquerdo ao entrar em nossa cidade, mas foi enterrado no cemitério em homenagem a seu compromisso cristão não ligado. No cemitério, na sexta-feira à noite de sua cerimônia funerária, o ministro responsável leu em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 39 a 57 com palavras ressonantes de despedida dizendo: Boa mãe, adeus, até o dia de nos encontrarmos novamente ao lado do rio da vida. Nós acenamos nossas mãos para seus restos, e solenemente cantamos as 2 primeiras estrofes do hino emocional do coração de J. Montgomery para o seu enterro que diz: para sempre com o Senhor. Amém. Então que assim seja. A vida dos mortos está nesta palavra, e a imortalidade aqui no corpo reprimido. Ausente dele vagueia ainda à noite, mas balança noturnamente a minha tenda móvel. Um dia de marcha para mais perto de casa, a casa do meu pai no alto, lar da minha alma. Quão perto, às vezes o olho da previsão vê os seus portões dourados. Ah, então meu espírito se desfalece para alcançar a terra que eu amo, a brilhante herança dos santos, Jerusalém acima. Meus amigos, ao invés do rio da vida, ela está com fome, perigo, e uma dor incalculável. Eu desci e me esforcei para orar, mas na verdade não podia dizer uma palavra. Para minha terrível surpresa, antes de abrir meus olhos a senhora Emily tinha ido embora.
A maré do inferno tinha rolado sobre ela e a engoliu como aconteceu com Rita. Então gritei: Senhora Emily, onde você está? O mestre selvagem a tinha varrido para longe da minha vista. 14 anos se passaram de fome e sede, e nenhuma lembrança foi dada às suas atividades religiosas. Fiquei impressionado comigo, ao saber que em um momento o pecado pode qualificar a vinda de uma pessoa para o inferno. Amigos, enquanto a senhora Emily está em tormentos passando sede e fome do outro lado, aqui no mundo minha igreja está ocupada em ficar marcando a sua lembrança ano após ano. É uma pena. Quando passei cerca de 8 minutos ao lado do horrível lugar chamado inferno, não pude chorar de novo. Eu me tornei tão fraco que eu estava procurando pela libertação da escravidão da imobilidade. De repente, avistei uma cena horrível a uma distância de alguns metros de onde eu estava. Um jovem com cerca de 30 anos de idade estava lutando com um demônio de tormento. O demônio continuou a torturá-lo enquanto ele chorava e gritava. Ele era ferido sempre que chorava. Recebia um golpe se soluçasse. Suas lágrimas eram desprezadas. Suas súplicas eram vãs. Por fim, ele avançou para um alcance mais próximo onde ele podia ouvir a minha voz. Então perguntei: Senhor homem, quem é você? E por que é que você está sendo atormentado mais do que os outros? Ele disse: Eu sou o Marcos. Alguns anos atrás, um livro contou a história do inferno com precisão indelével de realidade fundamentada. Mas a minha débil mente duvidou. A minha fragilidade chamou-lhe de tolice. Eu interrompi dizendo: Mas pelo seu nome eu acho que você nasceu em um lar cristão. Ele disse: Sim, eu era. Perguntei: Não foi dito a você em sua igreja sobre o inferno? Ele respondeu: Eu ouvi sobre isso uma ou duas vezes nos sermões da igreja, mas nosso pastor não revelou que pequenos pecados seriam levados a sério aqui. Não até eu ter um acidente de incêndio no meu 3º ano na universidade nos Estados Unidos. Meu nome foi encontrado no livro de julgamento no portão do exame. Ele lamentou: Quão lamentável foi ter duvidado da realidade do inferno. Eu pensava que estava bem por causa das atividades da minha igreja. Eu lutei com os anjos no portão, e chamei todos os processos arquivados contra mim como falsas acusações. Mais tarde um livro foi aberto, e tudo o que eu já fiz foi encontrado escrito lá. O meu mal foi ter roubado um walkie-talkie que pertencia aos porteiros no salão da residência no meu campus universitário. E isso estava escrito lá. O mal de ter colocado a droga do sono dentro da bebida dada a um convidado em uma festa de aniversário que ele inconscientemente bebeu e dormiu. E fui embora com sua bolsa e dinheiro. E isso estava escrito lá, no livro. Minhas mentiras foram anotadas. Trapaças de diferentes graus foram registrados. E jogos de azar foram lidos à minha audição. O que eu tinha pensado uma vez que eram pequenos pecados. Desde que cheguei aqui, eu não tenho nenhum minuto para descansar dia e noite. Explicou ele lamentavelmente. E novamente, antes que eu pudesse dizer uma única palavra, outro estrondo de erupção emergiu da profundidade do inferno e o vale foi agitado mais uma vez. Marcos rangeu os dentes e afundou. Em minha descrição do inferno no início, eu esqueci de mencionar que o fogo do inferno é 100 vezes mais quente do que o fogo doméstico. Às vezes tornava-se preto completamente. Em outro momento ficava tão vermelho quanto o forno. A teoria científica de respirar oxigênio e expirar dióxido de carbono não existe no inferno. A agitação é a sua característica. O chorar é o de suas vítimas. Ainda no reino deste sonho, vi um homem ao qual foi a 5ª pessoa que entrevistei. Ele estava lutando com alguns demônios oficiais no fogo. Não conhecia a causa do combate em primeira instância, até que eu tive um diálogo com o homem. Os demônios o estavam forçando a curvar-se e adorá-los, mas ele estava dizendo não à submissão. Eventualmente ele lutou mais de perto e respirava indevidamente. Perguntei: Você é um homem Yoruba? Ele me perguntou: Quem é você? E o que você está fazendo aqui neste terrível lugar? Eu respondi: Um anjo me trouxe aqui, mas desde que entrei, fiquei triste por causa da condição lamentável das pessoas aqui, especialmente quando eu vi você ao longe ser batido com um ferro quente há alguns minutos atrás. Ele disse: Este lugar é uma colônia terrível, e é difícil viver. Se um homem tivesse uma segunda chance de vida, todos os dias seriam usados para divertir não só os seus amigos, mas seu maior inimigo, aquela lacuna para manter o pecado distante do céu para a terra. Aqueles demônios que você viu, estavam zombando da minha religião. Eu morri muçulmano, e é nosso modo de adoração se curvar quando oramos.
Quando entrei aqui, fui informado de que devo aos demônios dos tormentos uma dívida de adoração, que é uma obrigação para qualquer pessoa religiosa que perde o céu e vem aqui para adorar ao diabo e seus demônios, exatamente do jeito que a sua religião está adorando a Deus no mundo. No entanto, na minha busca para saber o que ocasionou sua sentença para o inferno, eu perguntei-lhe assim novamente: Senhor, mas como um homem com um nível apreciável de devoção à sua religião, por que você está aqui novamente no inferno? Ele disse: fui considerado culpado por certas razões. Obtive um empréstimo de 100 mil nairas do governo para plantar 5 hectares de arroz. Antes do período de colheita desse ano, um outro governo assumiu o poder do governo que estava no assento quando o empréstimo foi concedido. Eu fui até o meu irmão, que é um advogado, para ajudar na elaboração de uma carta dizendo que houve uma explosão de incêndio na fazenda, e que tudo o que eu plantei na fazenda havia sido queimado. O novo governo acreditou no meu relatório, e com pena da minha situação, disse que eu não devia reembolsar o dinheiro, mas foi tudo mentira. Com isso em meu registro, juntamente com muitas declarações e ações que foram encontradas desagradáveis para o Deus onisciente, eu estava condenado a este lugar terrível. Depois de muita súplica, o anjo encarregado deu uma segunda olhada no meu registro e me revelou que antes de eu morrer eu não estava longe do perdão, mas minha absoluta descrença na única maneira de redenção do homem não permitiu a remoção de meus pecados, e a emissão de perdão do trono. Fiquei mais do que chocado quando ouvi a aprovação desse homem. Meus olhos foram abertos, e vi que o slogan do dinheiro do governo nacional era tudo uma mentira. Isso, mesmo para o último centavo do dinheiro do governo, um funcionário público dará conta no céu. Resumindo sobre o que aconteceu aqui, é uma prova inferencial de que a menos que Jesus seja acreditado e aceitado, chegar ao céu está longe de ser possível. Naquela altura de agonia, com seus olhos lacrimejantes ele implorou: por favor, amigo, gentilmente preste qualquer ajuda ao seu alcance. A sede aqui é muita, e a dor do fogo é insuportável. Mas ouvintes, o que eu poderia fazer, sem água por ali, mesmo que existisse? Como eu poderia chegar até ele quando as minhas pernas estavam coladas no chão? Então eu respondi: eu estou preocupado, amigo, mas não está no poder de nenhum homem resgatar seu companheiro ou amigo do peito que está no inferno. Assim que eu disse isso, os demônios feios apareceram novamente e arrastaram esse jovem para o inferno. Eu chorei e chorei novamente, pois o homem estava em uma grande dor. Tão inequivocado quanto possa ser, embora seja muitas vezes a dúvida de que as crianças nascidas no colo das rosas muitas vezes vivem mais tempo do que os nascidos na pobreza, por isso é acordado. E embora controverso de que os educandos sejam uma ilha para si impenetráveis para os analfabetos, mas a morte classificou ambos como sendo iguais de status, e o julgamento foi repelido fora de cada desigualdade da classe. É por isso que o inferno que habita em um agricultor ofereceu alojamento a um médico também. Enquanto eu ainda estava de joelhos sendo cansado, eu vi uma senhora que havia chegado não muito tempo. Eu não a conhecia em qualquer lugar do mundo, mas ela estava sofrendo uma dor insidiosa do inferno. Eu disse: senhora, desculpe, tenho pena das condições aqui. Ela perguntou: Senhor, você foi enviado para o nosso resgate. Eu disse: ah, é difícil atravessar onde você está. Por favor, quem é você? Ela respondeu: eu sou Joyce Bain, do Canadá. Eu disse: Joyce? Ela disse: sim. Perguntei: por que você está aqui? O que você fez? Ela respondeu: trabalhei em um hospital privado como médica. Meu trabalho tinha a ver com eliminação de gestações indesejadas através do aborto, como uma medida usada para evitar o ridículo por jovens senhoras que cometeram erros por engano e reduzir o número de problemas para as famílias que não podiam mais lidar. Mas fui considerada culpada pelo livro de registros por derramar sangue inocente e ceifar vidas. Perguntei: Joyce, você sabia que o exercício era pecaminoso? Ela respondeu: sinceramente, sim. Um estudante de laboratório médico em uma casa de mansão pregou uma vez para mim, e disse que aborto é assassinato. Eu perguntei novamente a ela: mas você confessou seu pecado de assassinato a Deus? Ela respondeu: você vê, eu pensava que ainda era muito jovem para fazer parte de uma religião naquela idade. Muito mais como uma jovem médica poderia significar uma traição de personalidade, e portanto afetaria meu status. Eu acreditava que um homem civilizado deveria ser altamente seletivo e em infinita variação com um intelecto primitivo, ou um indivíduo exposto não precisaria se preocupar em acreditar em nada.
Afinal, ele sabe o que é certo. Eu nunca soube que era aqui que toda a minha crença me aterraria. Ela me pareceu ser favorecida de alguma forma, porque a maré não a arrastou para trás tão cedo. Então ela concluiu dizendo: mas agora eu estou pronta para levar a minha Bíblia. Eu sentia muita pena desta jovem senhora que estava pronta um pouco tarde demais para se arrepender, cujos dias de oportunidade acabaram antes de aceitar as bordoadas para servir ao seu Criador. Eventualmente, ela foi dominada pela força do fogo. Ela gritou e afundou imediatamente. Esse foi o fim. Eu não vi Joyce subir de novo desde quando ela desceu. No que diz respeito ao aborto, ainda estou irritado com o fim doloroso que muitos médicos podem ter, pois com esse fenômeno onipresente, tem transformado alguns médicos em abortistas profissionais. Eles têm um mercado bem criado para a prática privada do mesmo. Amigos, quando eu estava no banco do inferno, tornou-se claro para mim que sem uma vida que conquista o pecado, a afirmação da religião como a qualificação para ver Deus é uma suposição fácil. É o esplendor de ter um nome religioso como uma identidade desesperada. Joyce é um bom nome cristão. Joyce bem tinha o nome, mas não a vida. Ao passar do tempo o cansaço me visitou. Eu nunca soube, mas quando com pena, eu comecei a me tornar uma espécie de poema para o inferno enquanto ele estava no mais alto grau de fúria. Esta era a minha citação. Rolem os oceanos do inferno, por favor, rolem. Milhões de almas em ti choram de dor. As faces são pintadas com tristeza. Beleza queimada pela fumaça e pelo calor. Sua tortura segura grandes homens em gemidos indizíveis. Sua maré engole pessoas comuns e muitos capitães. Ó inferno que detém o velho. Ó inferno, a tristeza eterna. A cadeia eterna. Dentro de você, há homens e mulheres chorando de tristeza, pedindo piedade para substituir sua dor. Por que você está incessante em reivindicar as almas que nunca morrem? Oh, você está preocupado com homens. Como você está pronto para explicar? Quem segurará a mão de um pecador? E pacientemente, como o Salvador diz, você deve nascer de novo. Como eu estava ocupado, fazendo este poema fora do peso da minha mente após a partida de Joyce, o inferno conturbado acalmou-se um pouco. Cada olhar era vermelho como um carvão vivo, e suas vozes ganhavam volume por pedidos de ajuda. Foi naquele momento que eu vi uma jovem que eu tinha conhecido no mundo, mas eu nunca soube que ela tinha morrido antes disso. Ela estava exausta, ela cambaleava e cambaleava. Esta menina era ajudante em uma casa na cidade de Lagos, na Nigéria, antes dela morrer em um acidente de carro no ano de 1965. Eu gritei: Auntie, por que você está aqui? Ela gritou: Tio Allen, estou perdida. Por favor, me ajude. Por favor, quero água. Me ajude. Ela chorou. Fiquei chateado nesta junção. Esta menina costumava vender refrigerantes para nós no quartel naval em seu tempo de vida. Ela tinha entre 12 e 14 anos. Então ela costumava estar no portão do meio-dia até às 5 horas da noite. Às vezes eu lhe dava uma missão para me comprar jornais dos vendedores. Ela era bastante responsável. Eu disse a ela: mais uma vez, eu disse para você entregar a sua vida a Jesus. Ela disse: sim, tio Allen, você disse. Mas o medo de ser torturada me fez mentir em casa. A fome me obrigou a roubar. Eu estava faminta. Passei frio por falta de roupa adequada. Nenhum dos meus esforços feitos em casa encontraram bondade na minha senhora. Para todos os erros, a Nossa Senhora usava chicote de carvalho dia após dia, de modo que meu corpo estava coberto de feridas, não tendo ninguém a quem eu pudesse pedir ajuda. Comecei a roubar, abusar, amaldiçoar e a desejar mal a Nossa Senhora. Nunca soube que sua crueldade tinha um fim, mas a tristeza e os tormentos são eternos aqui. Faltando apenas alguns dias para a semana de Natal em 1965, quando eu corria para cima e para baixo por mais vendas ao lado da estrada, fui atropelada por um táxi. Isso levou à minha morte. Eu me perguntava o que eu poderia fazer. Então ela perguntou: tio, você pode implorar por mim? Eu respondi: Auntie, desculpe, eu não sabia que esse lugar seria tão terrível quanto isso. Quando eu estava pregando para você naquele dia, eu poderia ter te explicado melhor, mas já é tarde demais. Ela perguntou: ah, tio Allen, você quer dizer que eu vou ficar aqui para sempre? Amigos, quando eu ouvi isso eu explodi em choro de novo. Eu não podia dizer sim ou não. Então, a morte também pode lembrar-se de uma ajudante de casa. Não faz nenhuma discriminação entre a criança e a empregada doméstica. É terrível. A
experiência revelou definitivamente que alguns motivos para manter uma crença são muito prováveis de serem justificados por eventos do que outros. Naturalmente, pode-se supor, por exemplo, que o melhor de todos os motivos de uma crença é uma forte convicção de certeza que acompanha a crença. Por prova crucial de experiência, o homem rico no livro de Lucas 16, 19 a 31 atesta a existência do inferno. O livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada diz mais, e sua afirmação não é o meio efetivo de pegar a imagem do inferno. Amigos, o inferno é real, embora alguns que ouvem isso possam explodir em risadas violentas. Mas a Bíblia é a experiência humana semelhante à minha. Construíram consideravelmente um fundamento consistentemente satisfatório para essa realidade. De volta à minha entrevista, o lugar permanecia tão tenso quanto de costume, como que sem esperança para os presos do inferno, como quando entrei com o anjo, e não havia redução do que fosse notado nos números daqueles que estavam dentro minuto a minuto. Nesse estado desesperador, muitos estavam abandonados em uma dor frenética, vagando com uma chama terrível, torcendo a cabeça e soltando gemidos e lamentações. Outros invocavam a Deus por socorro, e muitos se sentavam em desespero silencioso e sombrio, enquanto os anos eram decorridos em cima de seus fundamentos não concedidos por misericórdia, e as lágrimas percorriam as suas faces dia a dia. O ambiente era desprovido de todas as exigências da vida cotidiana. O desejo de fome e sede eram incômodos. Enquanto estava no auge da tristeza, vi um homem que fazia 8 anos, cuja identidade ficarei em silêncio tanto quanto possível. Estou falando de um superintendente de uma igreja, e um aclamado ministro de Deus que contribuiu muito para as atividades missionárias iniciais na Nigéria e em outros estados africanos. Antes de sua morte, ele foi o supervisor de sua igreja quando o fundador morreu no início da década de 50. Até hoje, sempre que alguns de seus membros da igreja falam comigo, eles ainda aludem ao seu esforço heróico no evangelho enquanto na terra, considerando que ele está sofrendo amargamente no inferno. Todas as perguntas passaram no meu coração. Eu pensava, que cena terrível é essa? Como foi que ele veio parar aqui? O que aconteceu? Um servo de Deus no abismo. Todas essas perguntas passaram no meu coração. Isto não é desconexo com os milagres e curas feitas por este homem, que deu a todos uma impressão marcada de que ele tinha ido para o seio do Pai. Mas é uma pena. Gradualmente, quando vi na visão, ele se aproximou do banco. Perguntei reverentemente: Senhor, o que aconteceu? Ele perguntou: Amigo, você me conhece de onde? Eu respondi com um peso na mente: Parece que o Senhor. Eu acho que você era reverendo. Assim e assim. Ele confirmou: Sim, você está certo. Ele continuou falando: Tenho pena da condição trágica deste lugar sobre todas as dificuldades para pregar esses anos. Caro amigo, eu nunca sonhei em chegar a um lugar como este. Meu pensamento quando estava acordado era o céu enquanto estava na terra. Mas por uma lição aprendida tarde demais, minha esperança tornou-se uma miragem. Amigo, foi o que aconteceu. Preguei por 32 anos no mundo. Preguei a salvação pela graça, o fogo do inferno como uma realidade, e a vinda iminente de Cristo chamado arrebatamento. Atualmente no céu, existe um bom número dos que ouviram esses bons ensinamentos de mim. Mas 2 anos antes da morte me atingir, peguei parte do dinheiro da igreja. Era o dinheiro destinado à construção da igreja, para realizar uma cerimônia de casamento para minha filha. E isso não é conhecido por ninguém. Eu deixo isso. No final do ano, eu escrevi um relatório financeiro revelando que todo o valor contribuído havia sido gasto no projeto. Depois de um sermão de um domingo à noite eu fiquei doente, o que resultou em minha morte. Antes de chegar ao portão principal do céu, eu estava alegre porque finalmente eu havia conseguido, até que fui informado de que eu estava desviado. Eu duvidei disso, até que o livro de registros foi aberto. Nele estavam registrados todos os meus bons serviços cristãos. Mas sobre todos os serviços prestados estava escrito: não será lembrado porque ele tomou uma coisa sagrada. O anjo encarregado me revelou ainda, de que o dinheiro da igreja que eu havia tirado foi contribuído com o suor dos membros da igreja, e que a fidelidade exige uma conta justa e verdadeira. Ele acrescentou que meu relatório não estava em conformidade com o padrão evangélico de mordomia, e que o ato traiu a minha posição como ministro. Perguntei: mas senhor, você implorou por misericórdia? Ele respondeu: eu fiz. Mas o anjo respondeu que o perdão só é possível no mundo, mas a recompensa ou julgamento está determinado lá no portão.
Em menos de 5 minutos após o seu último enunciado, o inferno tremeu terrivelmente. A maré subiu a uma crista alta com raiva. O fogo desencadeou sua chama de novo. E com um ranger de dentes esse reverendo caiu para trás e afundou. Eu balancei a minha cabeça por muito tempo. Essa foi a última pessoa que eu vi. E acordei no meu quarto faltando 5 minutos para as 6 horas. Eu tremi. Eu fiquei com muito medo. Sem perder tempo, eu chamei os meus amigos ao redor e contei o que eu vi para eles. Amigos, esta é a imagem da tristeza eterna e da cena das pessoas no abismo. Aqueles ali atravessaram a terra macia e a lama molhada. Tiveram vida feliz em um mundo sombrio. Alguns antes da morte foram vítimas de infortúnios, e outros eram oportunistas. Alguns eram de comportamento gentil, e alguns eram muito opinativos. Muitos partiram deste mundo como bêbados, mágicos, prostitutas ricas, simples mentirosos, divorciados e polígamos, enquanto outros dormiam com suas filosofias de que não haveria tempo para o arrependimento agora. Mas agora eles tinham tempo para pedir água no inferno. Eles pagaram à natureza a sua dívida, e o mundo inteiro lhes pagou seu último respeito. Querido amado, vendo as idades das pessoas no inferno, é surpreendente que alguns adolescentes jovens e não alcançados estejam lá deixando seus pais para trás. Os órfãos também não estão isentos juntando-se a seus pais. Solteironas e solteiros sem cônjuges sem problemas também foram para a região do silêncio, enquanto nenhuma recusa foi dada aos casados com frota de crianças. Quando vi tudo isso, esqueci minha realização passada e meu coração ficou derretido em compaixão. Foi quando eu me lembrei daquele grande dia, em que todos ficarão diante do juízo da humanidade. Eu tremia. Antes de dormirmos esta noite, Dari e meus amigos com Lei e Martins, quero que todos vocês se voltem para Jesus Cristo confessando seus pecados e afastando-se deles. A morte é inevitável, mas Deus até agora ainda está no exercício de escrever o nome de pecadores arrependidos no livro da vida. Não permita todas as demoras. Essa foi a minha história. Vamos orar antes de nos deitarmos. Já são as 10h30. Meus amados irmãos, esse foi Alem Bang Bose narrando sua experiência de 4 horas no fogo do inferno. Os amigos do Sr. Bang Bose, ao ouvir uma história tão trágica, se ajoelharam com um espírito humilde e confessaram a Deus tudo o que eles consideravam que poderia impedi-los de vê-lo. Eles aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador naquela noite. A grande questão diante de nós é: quem será o próximo a experimentar o sofrimento tão insuportável e a punição tão severa do inferno depois de ler tudo isso? Eu imploro a você, caro leitor da eternidade, corra para a salvação, e dedique a sua vida a Cristo. Reviste a tua vida interiormente e exteriormente. Assegure-se de que nada esteja entre você e Deus. Certifique-se de que esteja sendo impactado por todas essas mensagens que você está lendo em sua vida cristã. E continue vivendo e permanecendo com justiça enquanto aguarda o seu último chamado para o céu. Da mesma forma para os pecadores e desviados. Aceite a Jesus Cristo neste dia e nesta hora. Jesus tem a vida eterna para oferecer à sua alma agora. Mas o pecado e Satanás têm a vergonha e o tormento eterno para oferecer a todas as almas que não se salvarem. Escolha a vida eterna. Não se atrase. A oferta é sua agora. O amanhã não é certo.